Vocês para falar sobre agricultura de hoje e amanhã, com prós e contras, querido Alisson Paulinelli. Boa noite, seja bem-vindo. Muito obrigado, muito obrigado. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer essa oportunidade de vir aqui, não só para falar a vocês. Já quero de antemão agradecer que eu ouvi pelo menos 2 palestras que aprendi muito. E, ao mesmo tempo, a minha alegria, porque eu estou vendo aí que vou falar para o que eu mais gosto, a juventude brasileira. Para mim, isso é a grande conquista que o Brasil tem hoje. Uma juventude que está começando a compreender a importância que ela tem nas decisões nacionais, no progresso do país, na evolução de nossa sociedade e, principalmente, para deixar este país com menos defeitos, manhas, erros que nós cometemos. Eu quero cumprimentar antecipadamente ao prefeito. Quero dizer que fiquei encantado ao ver a cidade e sua pujança. Quero agradecer também muito ao meu colega profissional e deputado federal Zé Vitor, que representa esta região. Eu tenho tido com o Zé Vitor excelentes encontros e trocas de ideia. Vejo a sua eficiência, o seu trabalho e a sua dedicação. Vocês estão de parabéns de ter mandado um moço, ele gosta que fala, é um menino, lá para a Câmara Federal e que está fazendo o seu trabalho com muita eficiência. Quero agradecer também a todos os companheiros e amigos, Sindicato Rural, Sicob, a presença aqui de produtores, de professores, o reitor da universidade, que me honra muito a sua presença aqui. Eu tenho a certeza e a convicção de que a universidade brasileira vai provocar mudanças profundas na nossa vida brasileira, porque ela é importante e ela precisa de ser o berço de nossos sentimentos. E ela vai fazer isso. Eu tenho absoluta certeza que essa juventude que passa pela universidade hoje virá com outra mentalidade. Uma mentalidade de construir um país novo. Isso para nós é muito importante. Quero também agradecer especialmente aos produtores dessa região. Aqui já estive diversas vezes, não só nos nossos antigos encontros do café, mas agora eu não posso fazer mais só conversar com vocês sobre o café, porque aqui passou a ser também um grande centro produtor de soja, de milho e de outros produtos que estão nos alegrando muito com isso. É a diversificação das lavouras, que chega também aqui no Triângulo Mineiro e chega aqui no berço do melhor café brasileiro, quando irrigado, porque sem irrigação fica difícil. Mas eu acredito que os senhores, ao promoverem reuniões como estas, os senhores estão absolutamente certos. Vieram aqui para discutir não só as técnicas, as evoluções, as inovações que nós estamos tendo no campo da produção, mas principalmente discutir aqui novos rumos, novas direções, as inovações que nós precisamos estar atentos para que o Brasil inove e mude na direção certa. Meus amigos, eu tenho uma satisfação e uma honra muito grande
Eu tenho aqui vários amigos a quem eu devo muito. Os senhores não sabem o quanto eu devo a vocês. A minha vida profissional começou na minha escola. Foi um desafio que eu tive. E graças ao entendimento, à amizade, à colaboração, se transformou num desafio muito feliz para nós. Eu fiquei em Lavras para que a escola não fosse fechada. Ela não foi fechada. E hoje me honra muito dizer da minha origem. Sou formado numa das melhores universidades que o Brasil tem. E me orgulho disso, porque eu não só lutei pela sua permanência, mas vivi a sua sobrevivência. E sei o quanto aquela instituição tem condições de ajudar ao país. Eu tenho que agradecer, sim, a muitos colegas e amigos que estão aqui, da velha guarda. Em 1971, quando o doutor Dom Pacheco me chamou para ser o seu secretário, eu fiz a ele um desafio, e ele aceitou. E esse desafio foi transformar Minas Gerais. E os senhores sabem, os senhores são da região, fiquei tremendamente feliz e vibrei quando entrei neste parque e vi o nome. Parque Rondon Pacheco. Foi realmente um grande governador, um homem que não pode ser esquecido em Minas Gerais. Nós devemos muito a ele, a sua grandeza de espírito, ao seu dinamismo, a sua larga visão de futuro, que permitiu que Minas provocasse e fizesse mudanças, não só aqui no Estado, mas no Brasil inteiro. Portanto, eu tenho que, ao estar aqui, agradecer, especialmente aqueles velhos companheiros, que quando cheguei praticamente de calças curtas, sonhando com um cerrado brasileiro, sonhando com as alterações e modificações que nós propugnávamos para a economia mineira. Os senhores me apoiaram. Fui muito criticado. Me chamavam de menino maluco. Mas uma maluquice que foi graças à convivência que eu tive com vocês. O trabalho diuturno que tivemos, que eu aprendi a transformar sonhos em realidades. Eu vi que os sonhos têm que ser sonhados, mas vi mais, que para serem efetivados, é preciso que haja muita luta, muito entendimento, muita capacidade de trabalho, muita dedicação, amor à causa que estamos trabalhando. E hoje eu me orgulho, quando venho aqui e vejo as condições modificadas no meu estado de Minas Gerais. São outras. É um estado que tem condições de fazer a melhoria de vida de toda a nossa sociedade. Está propugnando para isso. E que nós precisamos continuar sonhando para que aquilo que ainda não fizemos seja e possa ser realizado dentro dos padrões que nós desejamos como família brasileira, como brasileiros que querem ver esta pátria livre, altamente bem distribuída a sua riqueza e, principalmente, dando oportunidade a todos os brasileiros, mas especialmente a estes jovens que aqui estão, para que eles exerçam neste país
a sua tarefa de produzir, trabalhar e fazer riquezas. Meus amigos, eu quero começar a minha palestra, além dos agradecimentos que fiz, trazendo aqui uma questão que eu gostaria que os senhores pensassem um pouco comigo. Nós estamos vivendo no Brasil hoje momentos muito decisivos. Estou a cada dia mais preocupado com alguns lances que precisam ser encarados pela sociedade brasileira de forma altiva. Como é que pode um país como este continuar a viver com todas as chances e oportunidades que ele tem, sem que se façam algumas reformas de base que têm de ser produzidas a médio e curto prazo? Chamo a atenção a reforma política. Aonde estamos que levamos uma política brasileira a ter mais de 40 partidos? E vou dizer com toda a segurança, em que nenhum deles tem uma carta de princípios que esteja sendo respeitada. Suas cartas de princípio são apenas engodo. A única ação que eles estão fazendo é da vergonhosa posição que venha a mim ou a nós o nosso reino e que o resto que se cuide. Como pode um país viver com uma profusão de partidos políticos que só pensam em si, no seu bolso e no dinheiro público que querem usar? Vergonhosamente eu tenho que dizer que eu sou um brasileiro que estou vendo o dinheiro público de uma nação quebrada ser distribuído numa pauta política de quase 5 bilhões de reais. Parece brincadeira. Não é isto que nós pensamos para o Brasil. O país, nesses últimos 30 anos, pela má administração financeira que teve, estendeu a sua dívida pública a um nível quase incontrolável. Está chegando próxima a 7 trilhões de reais. Uma economia como o Brasil não pode pensar que essa dívida pública possa apenas ser rolada, como alguns irresponsáveis estão a sugerir. Não somos, por natureza, caloteiros. Temos de pagá-la, seja uma dívida interna ou externa. Sendo interna, muito mais, porque ela pertence ao próprio povo brasileiro. 7 trilhões de reais numa economia em que isto representa praticamente 82% do nosso PIB, qualquer economista que consulto tem a afirmativa de que vamos gastar no mínimo de 10 a 12 anos com administrações sérias, honestas, para se pagar essa dívida. Já pensaram numa pátria desse tamanho, com o potencial que ela tinha
e agora demonstrou ter de ficar praticamente de 10 a 12 anos sem investimentos adequados nas áreas-chave da nossa população? Como vamos fazer a reforma de nossa educação, da saúde, da segurança? Como vamos fazer os investimentos mínimos necessários que deveriam estar saindo do cofre público para que possamos, de fato, ocupar estes 8.531.000 quilômetros quadrados? Como vamos fazer para que o país vá ter condições de sanear a sua vida financeira? Só muito trabalho, muita dedicação e, principalmente, escolha de dirigentes que sejam honestos e estejam dispostos a corrigir as mazelas que temos e recebemos como herança. Como que vamos fazer uma reforma tributária antes de fazer uma reforma administrativa? Tenho conversado isto livre e abertamente em todos os rincões que vou. Como pode um país pobre como o Brasil permitir que um privilegiado juiz ganhe hoje R$1 milhão por mês, enquanto o seu salário mínimo não representa mais do que R$1.100? É uma injustiça que não podemos conceber. Onde estamos? Temos uma Constituição que fala em teto. E se esta Constituição fala em teto máximo, quem deve protegê-la, a não ser os próprios juízes, que são os grandes beneficiários? Estou conversando com vocês, não como um brasileiro revoltado, mas como um colega, um amigo de vocês, que tem a mesma ânsia para que esse país corrija os seus rumos e que nós encontremos o caminho certo para se fazer, além da reforma administrativa, uma reforma tributária que estão querendo colocar em primeiro lugar, sem saber ao certo nem qual é a nossa dívida. Me desculpem, estamos trabalhando às avessas. Ou estamos desmontando ao invés de remontar. A reforma administrativa, a reforma tributária tem que vir, porque não é possível que um país com todo o potencial do Brasil tenha 53 impostos na origem. Que uma empresa que tem que concorrer com os nossos concorrentes, aqui dentro ou lá fora, gaste financeiramente nesta empresa volumes incalculáveis só para atender a tributação? Meus amigos, estas são, sem dúvidas, as trapalhadas que fizemos. Como pode a nação brasileira se entrechocar num sistema
que vai dizer se devemos ou não retornar a um passado que nos estragou tanto, ou se vamos melhorar com novas ideias, com governantes honestos e capazes? Como pode o Brasil de hoje, com o potencial que tem, iniciar a discussão para saber se vamos ou não destruir a nossa própria família? Pensem um pouco nisso. Somos, por natureza, originários da família em que nascemos. Honra-me o meu pai e minha mãe, que me ensinaram. E espero eu poder honrar os 5 filhos que tenho, os 14 netos e os 2 bisnetos, para que eles sejam honestos, sinceros, e que possam sonhar com um futuro deste país e não de outros. Gostaria de ser franco com os meus colegas desta região que me ajudou desde o início. É o momento de uma reflexão profunda que precisamos. O Brasil tem conserto, sim, mas não vai ser pela destruição da família que nós vamos reconstruí-lo. Ao contrário, temos de preservar os princípios sagrados do amor materno e paterno e temos de levá-lo à nossa sociedade, que ao invés de deglaciar-se, tem de criar uma harmonia capaz de achar a nova caminhada que precisamos. Meus amigos, talvez alguns estejam assustados com a minha sinceridade. Eu não faço isso porque eu me considero um vencido, ao contrário. Somos vencedores. Fomos capazes de atender às necessidades desse país e dar a todo brasileiro uma nova esperança. Quando fizemos aqui, juntos, absolutamente integrados, um esforço na busca de uma agricultura tropical, de uma nova ciência, de um novo conceito, de um esforço em que conquistamos o que o mundo não pensava. Fomos nós capazes de transformar terras degradadas há milênios, como, por exemplo, o nosso Cerrado, pela competência dos nossos cientistas, pela capacidade dos nossos extensionistas, assistentes técnicos, como também dos nossos profissionais que souberam montar políticas públicas que foram capazes de promover as modificações e as mudanças que precisavam no tempo certo. Não se dava valor ao Brasil. Nas áreas tropicais não é possível de se produzir competitivamente. Ouvi isso muitas vezes em vários congressos que participei. Resolvemos provar que o agricultor brasileiro precisava ser respeitado. Se ele não era capaz de competir, é porque ele não tinha as condições necessárias para provocar as mudanças
que deveria ter. Não tínhamos conhecimento da agricultura tropical. Tivemos, num esforço integrado, a capacidade de criar não só uma Embrapa, mas com o dinheiro de um novo sistema de governança no sistema de pesquisa nacional, utilizar a Universidade Brasileira, utilizar as instituições estaduais de pesquisa, utilizar a iniciativa privada. Esta foi a chave da mudança. Todos participaram, deram a sua contribuição. Organizamos um sistema bem claro e definido, numa estratégia determinada para se provocar e realizar as mudanças. Através da geração de conhecimentos novos, através da transferência desses conhecimentos pela nossa extensão, através da assistência técnica indispensável para que essas mudanças pudessem ser realizadas. E, principalmente, uma evolução provocada no próprio seio da família do agricultor brasileiro, que teve a ajuda para começar a melhorar as suas condições básicas de vida. A água filtrada, a eletricidade, a telefonia, todos os bens que precisam, da luz e assim sucessivamente. Pois bem, isso tudo foi previamente concebido e realizado num esforço sem precedentes. E os senhores foram os primeiros beneficiários, os que acreditaram em primeiro lugar. E esta região aqui me deu exemplo. Encontrei aqui alguns malucos que acreditaram naquele moço que andava falando em Cerrado como fonte produtora. O Cerrado nem dado nem herdado. O Cerrado era terra de se fazer longe de distância, não de produzir. Viram os senhores que com a sua persistência, com a mudança fundamental realizada no governo para lhe atender na hora certa, com o financiamento adequado para as mudanças necessárias, os senhores puderam iniciar o seu trabalho. Realizaram um milagre. Corrigiram no primeiro ano, fisicamente, um solo degradado há mais de 500 milhões de anos, o chamado Cerrado. As arações profundas, a subsolagem, o atendimento com máquinas especiais para romper camadas mais profundas e impermeáveis. Tudo isso foi realizado correta e adequadamente pelos senhores em suas propriedades. Não foi o governo quem fez. Mais do que isto, no primeiro ano os senhores realizaram também uma modificação química no solo paupérrimo, colocando ali todos os elementos necessários: o calcário, o magnésio, o fósforo, o potássio, o nitrogênio, e mais 143 elementos que já começávamos a discutir como necessários. Os senhores fizeram isso com competência. Mas eu quero voltar um pouquinho atrás, porque os senhores vão se lembrar de mim, junto com muitos dos senhores desses campos daqui, quando íamos lá e verificávamos que os senhores estavam fazendo o verdadeiro milagre que nós desejávamos: a modificação biológica dos solos do Cerrado. Esta sim, a partir do segundo
do terceiro e do quarto ano, começaram a nos dar indicações. E eu vibrava, porque as indicações é que aquele cerrado ia competir com o Corn Belt americano. Este foi um milagre. Não que eu, mas os senhores foram capazes de realizar. Se o mundo foi abastecido por 4.000 anos pela agricultura temperada, que levava vantagens comparativas, pois eram solos muito mais novos, férteis, com muito maior capacidade de troca, que respondia muito melhor aos trabalhos do agricultor, bastava apenas que se arrancassem as vegetações nativas e as substituísse por lavouras importantes, e elas respondiam com vantagens. O frio, 6 meses do ano, tão mais frio quanto mais longe do Equador, ensinou a eles que a volta da primavera, com o sol degelando aquela neve, umedecendo o solo que havia descansado e preservado as suas riquezas, a explosão biológica daquelas plantas que haviam plantado seriam mais fortes do que em qualquer outra região do globo. Os senhores desmentiram isso. Mostraram que aqui no clima tropical nós podíamos fazer evoluções, dar condições para plantar diversas culturas. E mais do que isto, que estas culturas respondiam de forma mais pronunciada do que as tradicionais agriculturas do clima temperado. A primeira grande descoberta, ela veio voluntariamente. Os senhores começaram a ver que o solo tropical tinha luz, calor, energia, todas as condições de produzir 12 meses no ano. Aventuramos juntos na chamada segunda safra, nas condições naturais, e depois, certificando de que isso era possível, através da irrigação, hoje produzimos em todo o solo brasileiro 3 safras por ano. Foram os senhores que descobriram que esta agricultura tropical estava competindo de forma muito mais adequada com a agricultura temperada, e dávamos a ela uma diferença impressionante em qualidade, em preço e em constância de oferta. Meus amigos, estes são os 3 elementos para se dominar um mercado. E há 20 ou 25 anos atrás, os senhores entraram no mercado internacional para valer. Conquistaram esse mercado internacional e colocaram o Brasil hoje como um dos maiores players no abastecimento de alimentos do mundo. Eu quero que os senhores entendam que eu estou chamando e dialogando com aqueles que realizaram. Sonhamos juntos, mas quem realizou foram os senhores. Numa harmônica ação de um conjunto que não abrimos mão. Governo, iniciativa privada, tecnologia e inovações. Deram ao Brasil de hoje a posição invejável de ser reconhecido como o único país do globo capaz de garantir
a segurança alimentar no mundo. Esse é o país que vamos viver agora. Que, infelizmente, fiz questão de mostrar cheio de erros e mazelas. Porque sei que estou falando aqui nesta região mineira para uma liderança com a qual eu convivi. E os senhores me ensinaram que se tivermos fé, determinação, vontade e capacidade de luta e trabalho, nós venceremos esses problemas. Faço aqui o meu apelo. É um momento decisivo do país. Se ganhamos, evoluímos, tanto em nossa tecnologia tropical. Eu quero dizer aos senhores que eu hoje estou mais convicto do que nunca de que esta dependência que ainda temos de restos de uma tecnologia temperada que está chegando ao fim, ela não tem como crescer mais. Ela vai estagnar. E aqueles que não cuidarem de suas áreas adequadamente vão destruí-las. Aqui, no conceito do agricultor brasileiro, eu não tenho medo de que vamos estragar o que fizemos. Os senhores sabem o que custou de esperança, de fé, de vontade e de custo financeiro os senhores realizarem as transformações que eram necessárias nas terras degradadas que tínhamos à nossa disposição. E os senhores hoje sabem que se os senhores brincarem ou se esquecerem da lição que receberam, essas terras seriam rapidamente destruídas pela incompetência de quem estiver em cima dela. Quero dizer aos senhores que esta é a razão pela qual eu estou aqui, quando vejo o interesse desta região na melhoria de suas condições. Cheguei atrasado, só ouvi 2 palestras que me encantaram. Sou filho da universidade e vi, na experiência dos mestres que aqui vieram, as indicações corretas de como vamos proceder diante de tantas alternativas, caminhos difíceis e encruzilhadas que teremos nessa fase. O mundo está, de fato, numa crise sem precedente. A falta de liderança mundial está permitindo que um maluco com visões de recomposição de uma União Russa-Soviética abale as estruturas do mundo. Espero que esse homem vá falar sozinho. O mundo hoje teve a experiência nefasta do Muro de Berlim. Se aquele em 1989 não serviu para demonstrar que aqueles que não acreditam no homem livre e vinculado ao entendimento, ao amor, ao prazer e à família, vão ficar chorando como viúvas em torno daquele muro, porque espero que o mundo não tenha mais vez para ideologias fracassadas e que não levaram os seus povos a não ser a ditaduras cujos resultados estamos hoje analisando.
Meus amigos, gostaria que os senhores me entendessem e gostaria que os senhores me perdoassem. Eu tinha que vir aqui hoje apenas agradecê-los pelo que fizemos juntos, pelo que fomos capazes de realizar, pelo que os senhores me deram de conforto, de ânimo na luta que tivemos. Mas eu tenho de pedir mais. Eu não quero que essa juventude que esteja aqui não tenha alternativa de ser feliz, viver em paz, ter os seus direitos garantidos e, sobretudo, seja livre no pensamento que ele deve ter. Que se evitem que os nossos filhos sejam educados para escolher o seu gênero. Isto é vergonhoso. Que evitem que corruptos ainda tenham vez de vir pregar mentiras abertas, sem nenhuma correção, e sejam candidatos a repetir o que já tivemos de triste e nefasto. Temos de tomar posições. O país é nosso. Ele não é de redes de mídias poderosas. Já foi. Este país tem que ser livre no seu pensamento, na sua decisão, na sua capacidade de agir. É por isso, meus caros jovens, que eu venho aqui hoje conclamá-los. Vejo na face de cada um que vocês têm, como eu, um velho de quase 86 anos, a esperança de dias melhores. Vejo que os senhores têm razão de reclamar de nós, de erros que cometemos no passado e que hoje chegam a vocês como tristes decisões a serem realizadas. Tenho confiança nesse país porque acredito nessa juventude. Meu reitor, tive a oportunidade de conhecê-lo e quero agradecer pelo trabalho que está fazendo em sua universidade. São de mais de 2.000 alunos que aqui estão recebendo o ensino sem nenhuma influência de quem quer que seja. Espero que a sua universidade, como todas as outras universidades brasileiras, que foram pontos de distorção da nossa ideologia, voltem hoje a um pensamento sadio, pela escolha livre. Não estou pedindo escolha cativa ou ditatorial. Estou pedindo a escolha livre da família brasileira que precisa reagir. Quero que os senhores entendam que se nesta idade eu ainda estou com sacrifícios caminhando. Hoje estou aqui, depois de amanhã estarei em Foz do Iguaçu. Na sexta-feira estarei em Marabá. Não vou parar. Vou levar esta mesma mensagem, porque eu acredito nela. Foi a mesma mensagem que nós juntos criamos há 45 anos aqui nesta terra. Nesse mesmo local, numa exposição agropecuária, onde tive a oportunidade de transmitir aos senhores o que precisávamos fazer. Obrigado por que fizemos. Meus jovens, eu hoje venho como um velho não carrancudo. Tenho os mesmos sonhos
que tive sempre, que espero sejam os seus. Peço a Deus toda noite que me dê um pouco mais de vida para que eu possa caminhar ao lado dessa juventude, ouvindo-a, trocando ideias, aprendendo com os senhores. E eu fico feliz por isso. Sabem por quê? Porque nos meus quase 86 anos, os últimos passos que eu puder dar nessa vida, eu quero dar esses passos caminhando ao seu lado, juventude brasileira, ouvindo e aprendendo. Mas quero que no último passo que Deus me permitir dar nessa terra, eu possa entregar o meu bastão de um agrônomo que tem 62 anos de profissão. O meu bastão já está gasto, sujo, mas limpo de princípios, de ideais. Eu quero entregá-lo a um jovem mais competente do que eu próprio. Muito obrigado. Senhor Alisson Paulinelli, muito obrigado. Deus o abençoe hoje e sempre. Ex-ministro da Agricultura, indicado para o Prêmio Nobel da Paz, encerrando com chave de ouro a nossa FENICAFÉ 2022 e iniciando aqui as festividades aí do Café Agro que começam hoje aqui. Recebe aí os cumprimentos do nosso presidente, que vai fazer o encerramento agora, e o prefeito Renato, Major Renato, vai fazer a abertura, então, aqui, e convidar para Café Agro. Cláudio, com você. Boa noite a todos. A gente fica muito feliz, esse grande sucesso que foi a nossa 25ª FENICAFÉ. E nada mais fechar com a chave de ouro, nosso ex-ministro Alisson Paulinelli, uma lição de vida. Uma pessoa de 86 anos, isso aí motiva demais a gente, a vontade que o senhor tem de viver, e a capacidade do senhor, a inteligência do senhor. Então a gente agradece, a gente fechando com chave de ouro, nosso ex-ministro, e agradecer a todos, prefeitura, nossa parceria, que seja a primeira Café Agro de muitas, e muito obrigado a todos, e a FENICAFÉ, que cada ano a gente tenta fazer melhor. Então muito obrigado, boa noite a todos. Ministro, tá pesado aí, mas é uma lembrança aí com os produtos típicos da nossa cidade, que um dia o senhor ajudou a desenvolver. Eu tenho certeza que, se não fosse o senhor, talvez a gente teria piqui, alguma coisa mais, mas agora está tendo bem mais frutos e produtos aí na nossa região. E o senhor está junto com a gente participando também de um momento de inflexão dessa semana, mas muito importante, que está sendo uma semana ímpar na história da cidade, que nós juntamos assim o café com o nosso sindicato rural, que vinha representando muito bem a pecuária e outras culturas. Mas nesse ambiente da Café Agro, nós colocamos aí o nosso diamante negro, né, o café, junto com todas as culturas, a soja, a pecuária, todo mundo junto, toda a família. E agora, a FENICAFÉ, ela meio que não se encerra, ela para um pouquinho o trabalho dela, e igual no nosso Exército Brasileiro, eles passam o comando para o Sindicato Rural. E o Sindicato Rural agora assume o comando e vai até domingo, na área de entretenimento, vai ter rodeio, shows, e junto com a nossa família araguarina. Muito obrigado, senhor. Nossa, eu agradeço. Obrigada. Quero agradecer ao senhor, encerrar esse novo ciclo que começa aqui hoje, depois de 2 anos e
pandemia de 2020, que a gente estava tudo pronto para começar e ela acabou finalizando sem ter acontecido. E o senhor encerra um novo ciclo na vida da Associação dos Cafeicultores, do Sindicato Rural e da cidade de Araguari. Agradeço muito essa oportunidade de estar recebendo o senhor novamente nesse evento. Que Deus abençoe muito a sua vida. É isso. Depois eu ajudo ele. Depois a gente ajuda. Só conta para ele que é a história de Araguari. Encerramos, então, a FENICAFÉ 2022. Ó, o senhor vai levar aqui uma história de Araguari feita pelas funcionárias do Arquivo Municipal. Elas estão há anos tentando implementar esse livro. E agora, nessa gestão, elas conseguiram. O senhor tem uma missão, hein? Levar o nome de Araguari para o Brasil inteiro, hein? Excelente. Os meninos vão ajudar o senhor a... Encerramos, então, a FENICAFÉ 2022 e a festa continua. Daqui a pouco, Mariane Fernandes, viola caipira no estande da Prefeitura Municipal de Araguari e abertura do grande rodeio da Café Agro, hoje aqui no Parque de Exposições Rondon Pacheco. Muito obrigado a todos vocês, Deus abençoe e até o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, tchau.